Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a procrastinação, que é a arte de deixar para depois aquilo que se deveria fazer hoje, agora. Popularmente pode ser conhecido como preguiça, mas esse comportamento pode envolver aí algumas questões bem mais complexas do que a gente possa pensar. As pessoas podem procrastinar por diversas razões. Uma delas, por exemplo, a pessoa só se concentra na parte ruim daquilo que elas têm que fazer. Pode ser que seja uma tarefa muito chata, muito exaustiva, que demanda muito tempo e que é mesmo ruim de fazer. Então a pessoa se concentra tanto nesta parte que ela acaba evitando e não faz. Vai deixando para amanhã e para depois e para depois. Outra razão também que pode levar uma pessoa a procrastinar é o perfeccionismo. A pessoa idealiza tanto fazer uma atividade de uma maneira tão perfeita que ela não consegue nem sequer iniciar aquela tarefa, porque se torna algo tão difícil, algo tão surreal, e que ela começa a criar ali uma grande expectativa, o medo de falhar também está envolvido, e a pessoa vai deixar para depois, não vai conseguir sentar e fazer a sua atividade. Outra questão. Algumas pessoas tendem a desviar o foco. Elas até pensam, não, eu vou fazer agora o que eu preciso fazer. Mas aí elas procuram outras recompensas para ela, para não fazer o que ela precisa fazer. Como, por exemplo, ela pode pensar, hoje eu trabalhei tanto, eu estou tão cansada, eu não vou fazer isso que eu preciso, que eu tenho que fazer agora não. Deixa eu ir ali relaxar um pouquinho, eu vou sair, vou ali tomar alguma coisa, vou encontrar com os meus amigos, porque eu mereço, eu já trabalhei muito hoje, deixa que isso eu faço amanhã. E aí vira aquela bola de neve, vai deixando para depois, para depois, para depois e nunca faz. Então, esses são alguns exemplos, do que pode desencadear aí a procrastinação. Então, se você sofre com isso, é importante você começar a se observar, até anotar, o que leva você a deixar tudo para depois. Às vezes também tudo para em cima da hora, o que não é nada bom. Agora, vamos pensar em como podemos ultrapassar a procrastinação. Bom, existem algumas técnicas, alguns métodos, e eu vou explicar aqui alguns. Primeira questão. Ao invés de você se concentrar no quão essa tarefa pode ser desgastante, você tem que pensar no porquê que você precisa concluir esta tarefa. É uma tarefa que é importante? É um trabalho que precisa ser concluído? Quais as razões, Depois, quais os benefícios que você vai ter em concluir esta atividade? Sem falar que quando você vai deixando as coisas para depois, começam a surgir uma série de sentimentos. Você começa a ficar angustiado, às vezes triste, às vezes com sentimento de impotência, de deixar sempre para depois o que você deveria fazer. Então, por mais que você vá fazer outras coisas que sejam mais prazerosas, você vai estar ali constantemente angustiado. Outra questão, às vezes uma atividade muito grande pode parecer assim bastante assustadora, e aí as pessoas tendem mesmo a deixar para depois. Imagina um concurseiro. Nossa, se deve ter pessoa que tem mais razões nesse mundo para procrastinar, com certeza é um concurseiro. Gente, porque não é uma rotina fácil. Imagina, um concurseiro que vai participar de um concurso e ele tem aí uns 500 capítulos para estudar. Se ele parar para pensar nesses 500 capítulos que ele tem que estudar, provavelmente pode ser que ele desanima muito, que ele vai ficar muito angustiado, é muita coisa, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Então, qual é a chave da questão? É pegar uma tarefa que é muito grande e dividir em subtarefa. Então, o concurseiro tem lá 500 capítulos para estudar, é muita coisa. Mas ele pode dividir esses capítulos, por exemplo, em 5 capítulos por dia ou 10, durante 10 horas por dia, para ele estudar. E aí ele vai diariamente traçar aquela meta, aquele objetivo que parece muito mais alcançável do que estudar os 500 capítulos. Então isso vai se tornar algo muito mais palpável e vai deixar ele muito mais tranquilo. E eu tenho certeza que ele vai conseguir. E depois também é se recompensar. Imagina que depois de uma tarefa como essa, 10 horas por dia, estudar 10 capítulos,
Ao final, aí você pode tirar ali um tempinho, 1 hora ou sei lá, um tempo para se recompensar e fazer uma coisa que seja prazerosa para você. Outra coisa, gente, deixar para depois alguma coisa, alguma atividade que é chata, que é ruim, que é uma seca para fazer, não vai fazer com que ela se torne mais interessante depois, não. Vai ser exatamente igual. Amanhã ou depois quando você fazer, vai ser exatamente igual. Então, o interessante mesmo é começar. É começar, é dividir em pequenas tarefas, é se concentrar no porquê que você precisa fazer. E quanto ao perfeccionismo, aí já é uma característica de personalidade dessa pessoa, que com certeza tem que ser trabalhada à parte, numa psicoterapia, né? Quem sofre de perfeccionismo sabe o quanto que é complicado. E, no mais, às vezes uma atividade ela não precisa ser perfeita, ela só tem que ser feita, né? Então tenha isso em mente. Então essas são algumas das estratégias em que a gente pode adotar para evitar a procrastinação. É claro que existem muitas outras. Isto tem muito a ver também com as próprias crenças do sujeito, são coisas que podem ser trabalhadas, mas é só para você ter uma noção de que a famosa preguiça pode ter aí sim outras razões.